Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. A exposição dessa noite estará baseada no capítulo 9, a partir do verso 2 até o verso de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos de 2 a 7. Mas antes, eu gostaria de dar uma tarefa aos nossos filhos, às nossas crianças, pelo menos aqueles que estão acordados. Se você não tem uma prancheta, lá na recepção, você pode pedir às tias da recepção e elas vão dar para você uma prancheta com uma folha para você desenhar aquilo que o pastor a tarefa que o pastor vai dar para você. Então a tarefa do desenho dessa noite você vai desenhar primeiro uma manjedoura, onde o bebê Jesus estava quando ele nasceu. Mas ela está vazia. Então, somente uma manjedoura vazia. Depois, no meio do seu papel, você vai desenhar uma cruz. Mas também a cruz está vazia. Jesus não está mais na cruz. Mas em terceiro lugar, você vai desenhar pessoas e o coração delas estão assim como brilhando. E aí lá dentro do coração delas tem um nome, Jesus. Jesus. Ele não é mais um bebezinho. Ele não está mais pregado em uma cruz. Mas ele reina. E ele tem transformado corações ao longo da história. Ele está no meu coração e no seu coração. No meu e no seu coração. Esse é o resumo da nossa mensagem nesta noite. O resumo da nossa mensagem nesta noite. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é a alegria do Natal. A alegria do Natal. Para muitos, esta é a data mais esperada do ano, não é verdade? As famílias já estão elaborando, programando as ceias de Natal, dividindo aí quem que vai comprar o Chester, o peru, quem vai preparar aí o jantar da ceia de Natal. Algumas famílias vão além da ceia e fazem aqueles amigos secretos. Que às vezes é verdade, acaba com alguém chateado porque ganhou um presente abaixo da expectativa, não é verdade? Às vezes dá uma briguinha na ceia de Natal. Puxa, eu gastei tanto dinheiro com este presente e olha o que eu ganhei. Uma meia. Tudo bem, eu vou usar essa meia. Nada contra as meias. Mas o que podemos dizer é que por muitas razões, para muitos, este é um momento de celebração, de alegria, onde parece que o ar que respiramos é um pouco diferente, as pessoas parecem estar mais amigáveis. Aquelas pessoas que você nunca conversou na vizinhança ou simplesmente não olhavam para você, talvez olhem para você nos próximos dias e digam, Feliz Natal! Aquelas conversas profundas de elevador no condomínio, onde simplesmente a gente fala como o dia está quente hoje, são recheadas de um Feliz Natal ou um Feliz Ano Novo. Ou seja, a conversa ela estica um pouco mais. Portanto, para muitas pessoas, este é um momento de alegria, de celebração. No entanto, para outras pessoas, sabemos que não há tanta alegria assim. Muitas pessoas trazem más recordações, na verdade, de um Natal que passaram aí na sua história, na infância, e que trazem más memórias. Portanto, algumas pessoas se sentem até mesmo deprimidas durante a época do Natal. Alguns podem até lembrar de familiares que já não estão mais entre nós. E por isso vão chorar.
chorar com saudades no coração, com profunda tristeza, porque eles não estão mais entre nós. Além disso, reconhecemos que vivemos num mundo em trevas. Melhor dizendo, talvez num país em trevas que tanto precisa da mensagem do Evangelho, da mensagem do Natal. E por dezenas de razões, podemos dizer, a vida não é fácil. E um dia depois do Natal, os boletos estarão lá para serem pagos. A vida é dura, a vida é difícil para todos nós, para todos nós. As instabilidades da economia, da política, tornam a nossa vida cheia de preocupações. O que vai acontecer no ano que vem? Ou daqui a 2 anos? Ou daqui a 10 anos? Onde nós estaremos? E aí somos assaltados com medos, com ansiedades, com preocupações diversas. Mas, queridos, ao passo que, nesta época do ano, particularmente, paramos para recordar a respeito de uma mensagem que, por certo, cada um de nós aqui conhece, a mensagem do Natal. Mas como é bom, como é edificante, recordarmos de antigas histórias e enchermos o nosso coração com a simples mensagem do Evangelho, que nos ajuda a viver em um mundo caído, em um mundo em trevas. Ao acessarmos o verdadeiro sentido ou significado do Natal, iremos involuntariamente concluir que sim, temos, acima de qualquer boa ou má memória, razões para nos alegrar. Porque a alegria que essa mensagem nos traz está além das circunstâncias. Além de uma história cheia de fraturas ou rachaduras. Ela está além das confraternizações e das belas e deliciosas ceias de Natal. Essa história é maior do que qualquer um de nós aqui nessa noite. Essa história move corações ao longo dos séculos. Homens e mulheres são alcançados, transformados por essa história, por essa história. Assim vejamos ou leamos o texto do profeta Isaías, escrito há mais de 2.700 anos atrás. Assim nos diz a palavra do Senhor. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos que o Senhor Deus fale aos nossos corações, trazendo ânimo, trazendo à nossa memória o verdadeiro significado e sentido que facilmente perdemos, o sentido do Natal, do nascimento de Cristo, do nosso Salvador e Senhor.
fala a cada um de nós nessa noite. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto nos informa inicialmente que o povo andava em trevas. O povo andava em trevas. Rapidamente, o que é o livro do profeta Isaías? Os 2 primeiros capítulos nos fornecem a temática, uma mensagem que fala de julgamento, julgamento de Deus. E ao mesmo tempo, esperança, esperança. Um contraste entre a velha Jerusalém, uma cidade onde muitas vezes, repetidamente reinou a idolatria, a rebelião e a injustiça. E a esperança de uma nova Jerusalém, de um remanescente fiel, que seria transformado e que permaneceria fiel até o fim. O grande livro do profeta Isaías se divide basicamente em 6 grandes blocos. A primeira parte dele, vai até o capítulo 39. Os 12 primeiros capítulos falam do julgamento de Deus e a esperança de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Os capítulos de 13 a 17 falam a respeito do julgamento de Deus e a esperança de Deus às nações. Os capítulos de 28 a 39 nos falarão a respeito da ascensão e da queda de Jerusalém. O final do capítulo 39 nos fala a respeito de que os babilônios vão invadir Jerusalém, tomarão Jerusalém, destruirão o templo, e em 3 fases o povo de Judá será levado para um cativeiro, para uma terra distante. E isso é notório que ocorrerá 100 anos depois desta data, desta profecia. O segundo livro dos Reis, no capítulo 25, nos fala a respeito da invasão da Babilônia em Jerusalém, e o que de fato aconteceu, aquilo que foi profetizado aqui pelo profeta Isaías. Os eventos descritos nesta primeira parte culminam com a palavra de Deus, então prevendo o cativeiro babilônico. Esta é a primeira parte, julgamento e esperança, não somente a Jerusalém, mas às nações. A segunda parte do livro, que vai do capítulo 40 até o final, capítulo 66, também é dividida em 3 grandes blocos. 40 a 48, a mensagem da esperança. De 49 a 55, o servo cumpre a missão de Deus. Aquele que nós acabamos de ler no capítulo 53, o servo sofredor. Os servos deste grande servos herdarão um reino que foi dado a Davi, e com eles reinarão para todo sempre em um novo céu e uma nova terra. Eis aí a mensagem do livro do grande profeta Isaías. O livro inteiro então descreve o plano de Deus para ajudar, mas não simplesmente para ajudar. Ele traz essa palavra de julgamento e ao mesmo tempo esperança, e essa era uma estrutura comum na palavra dos profetas no Antigo Testamento. O tema central do livro é o próprio Deus, que faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Por exemplo, nós lembramos sobre que o Santo de Israel habita num alto e sublime trono, no capítulo 1, verso 4. Mas ao mesmo tempo, este grande e santo Deus que habita em um alto e grande, sublime trono, ele habita com o contrito de espírito, para marcar a mensagem tanto de julgamento, de santidade, de poder e glória, mas também de um Deus que vai ou vem ao encontro do pecador, Mas o livro de Isaías é uma visão de esperança para pecadores através da vinda do Messias, que promete ao povo
libertos de Deus, um novo mundo, onde nem o pecado, nem a dor existirão para todo sempre. Nós podemos ver isso na mensagem do profeta. Eis aí as trevas. Mas que tipo de trevas era esta? Degradação espiritual. Eles estavam vivendo aparentemente dentro dos parâmetros de Deus. Quando eles se reuniam e quando eles cultuavam a Deus, eles o faziam de acordo com a lei cerimonial. Externamente, então, quando o povo se reunia para adorar a Deus, tudo era feito externamente, conforme script. Mas veja o que o Senhor fala ao povo através do profeta. Ele diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, eu estou farto dos seus sacrifícios. Não é sério isso, queridos? Eles estavam se reunindo e eles estavam fazendo tudo aquilo que a lei cerimonial no culto era ensinada. Mas era uma formalidade externa. Na realidade, conhecia o Senhor o coração deles. De cada um deles. A degradação espiritual os levou a uma degradação social e política. A angústia, a aflição, incertezas e falta de esperança enchiam o coração daquele povo. Eis as trevas onde esse povo estava andando. Formalmente e externamente, eles pareciam estar servindo a Deus, mas no coração deles estavam frios, ou mórbidos, ou indiferentes. E por isso, Isaías traz uma palavra de confronto e condenação a esta postura do povo de Judá. Mas é no meio desta situação calamitosa, de degradação espiritual. É no meio dessa situação calamitosa, social, política, econômica, militar, porque a Síria estava se dirigindo ou se aproximando deles. E uma palavra de grande encorajamento, uma mensagem profunda, capaz de mudar a vida deste povo. Ou pelo menos daqueles fiéis remanescentes que ouviram esta mensagem, foram encorajados, foram animados, foram sustentados por esta mensagem profética trazida a eles pelo profeta, pelo servo de Deus, Isaías. É no meio de trevas internas e externas deste povo que Isaías traz a mensagem de Deus dizendo: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Queridos, quando Isaías escreveu isto, eles não tinham visto a luz ainda. Mas a vinda da luz era algo tão certo que o profeta escreve como se esta manifestação da luz já houvesse ocorrido no tempo e no espaço. O resultado de tão grande acontecimento, de tão grande e poderosa palavra profetizada por Isaías, o resplandecer da luz de Deus, aparece no verso seguinte, o verso de número 3, que diz: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. E aqui há algo que já nos ensina de uma forma maravilhosa. Porque a descrição aqui é de um andar em trevas. O contexto aqui é de um povo em degradação espiritual, social e política. Mas o profeta diz que a luz resplandeceu. A luz resplandeceu.
E o Senhor multiplicou e aumentou a alegria deste povo. Para nós é difícil alinhar como um povo que está em tamanha degradação ou em tamanha trevas podem ser então atingidos por esta alegria. Essa alegria que os leva a viver. Na semana passada, o seminarista Jonathan nos trouxe uma bela definição a respeito da diferença de uma alegria pregada pelo mundo, que parece mais como uma gargalhada a respeito de uma situação, ou de uma aparente ausência de problemas que nos leva a sorrir ao vento. Mas a alegria que provém da mensagem do Evangelho é muito maior e muito mais profunda do que uma circunstância. Ela vai além disso e faz com que um homem, numa situação degradante ou numa situação de dificuldade, possa se alegrar. Porque a alegria daqueles que pertencem a Deus não dependem ou não podem depender das circunstâncias ou das situações, mas nos movemos pela fé. Eles estavam em degradação, eles estavam diante de situações calamitosas que estavam rodeando eles. Mas o texto nos fala: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. E ele repete: eles se alegram diante de ti. Diante de ti. Ele vai nos dar razões. Razões para nos alegrarmos com esta mensagem tão maravilhosa. Na realidade, é a mensagem mais poderosa que existe sobre a face da terra. E essa alegria, ela é exemplificada através de duas metáforas. E elas estão aí nos versículos de número 3. No versículo de número 3. Ela é exemplificada comparando-a com o momento da colheita, quando o povo está alegre, porque eles terão mantimento para a sustentação da vida. Importante isso. O quanto uma colheita trazia alegria e satisfação. Nós temos o mantimento para o sustento da vida e, portanto, nos alegremos. E como esta alegria é comparada também a uma guerra vencida. O versículo de número 3, no final dele diz: e como exultam quando repartem os despojos. Os despojos. Para que maior alegria quando o povo de Deus via a mão de Deus abençoando o povo e eles sendo vitoriosos numa guerra. Esta é a exemplificação para, na realidade, nos mostrar algo tremendo e profundo, que é a mensagem, a alegria do Natal. E ele nos dá pelo menos 3 razões. A primeira, essas 3 razões se encontram nos versículos de 4 a 6. E a primeira delas inicia-se aí com o porquê. Vejamos que o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6 tem essas conjunções que nos trazem então essas 3 razões. Porque a despeito das circunstâncias, a despeito das situações que vivemos, sejam elas boas ou más, temos razões para nos alegrar com a mensagem do Natal. Para fortalecer o nosso coração, para nos animar na vida, porque temos essa mensagem tão maravilhosa diante de nós. E a primeira razão é o jugo quebrado. A opressão acabou. O verso 4 diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. O fim de toda a opressão dos inimigos do povo de Deus, de uma vez para todos sempre. E o povo de Israel tinha grandes razões, porque ao longo da história eles foram oprimidos, eles foram escravizados, eles foram vilipendiados, eles foram trucidados por muitas nações. Mas uma das razões para eles se alegrarem é porque a opressão
acabou. A opressão acabou. Ela tem uma data final. Uma data final. O versículo de número 5 nos traz a segunda razão para estarmos alegres em qualquer situação. Primariamente o povo aqui de Judá, secundariamente aos povos em todos os tempos e em todas as nações, inclusive a nós nessa noite. O versículo 5 nos fala a respeito de vestes de batalhas queimadas. O versículo diz: porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. A derrota final dos inimigos do povo de Deus. Não simplesmente a opressão acabou, mas também os inimigos do povo de Deus serão derrotados. Derrotados, de uma vez para todo sempre. E toda a linguagem, todas as palavras utilizadas aqui no versículo de número 5 falam a respeito de uma batalha final. Onde, de uma vez por todas, a roupa revolvida em sangue será queimada e dizimada. A ideia é: não haverá mais inimigo. Acabou. Sem opressão, sem guerras, sem inimigos. Mas o ápice da razão, porque este povo deve se alegrar, está no verso de número 6. Quando lemos: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nosso texto e o nosso versículo, o versículo de número 6, nos fala o que ele, o Messias, fará e quem ele é. O que o Messias fará e quem esse Messias, esse menino é. Ele é um maravilhoso conselheiro. Nele a alma humana descansará de todas as suas aflições. Nele a alma humana será não somente redimida e transformada, não será somente liberta, mas será consolada de um mundo que jaz em trevas. Nele, neste maravilhoso conselheiro, reside todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso nós podemos ouvir as suas palavras, os seus conselhos, e sobre os seus conselhos viver sobre a face da terra. Fomos criados para depender dos conselhos de Deus, e pelos seus conselhos sermos transformados profundamente em todos os nossos dilemas, os mais esquisitos, os mais horrendos. São nos conselhos do maravilhoso conselheiro que a alma é redimida, restaurada, transformada e conhece o consolo. Onde a angústia, a aflição pode ser aplacada, aliviada. Mas ele não é simplesmente um maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte e o Pai da eternidade. Esses dois qualitativos do Messias falam sobre os atributos de Deus ou as qualidades de Deus. Ele, o Messias, é o Redentor, libertador, 100% Deus e 100% homem. Ele agirá em amor, não somente como Salvador, mas como aquele que ensina, aquele que nutre, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que intercede, aquele que corrige. Nesse sentido, o relacionamento entre o Messias e o seu povo é um relacionamento paternal. Ele é Pai, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte. A última qualidade do Messias descrita nesta razão que nos dá alegria.
é que o Messias é o príncipe da paz. O Messias vem para estabelecer a paz. Não a Pax Romana, ou a paz estabelecida em Roma, ali no ano de 27, e uma Pax Romana, ou uma paz romana que durou quase 200 anos, onde houve prosperidade e paz no Império Romano. Não, porque essa paz não tem data final de validade. Essa paz se refere primariamente à reconciliação entre o Deus Santo e pecadores. Ele é o príncipe da paz. Ele vem para estabelecer esta paz no relacionamento entre Deus, o Criador dos céus e da terra, e entre pecadores. A paz de Deus sobre a face da terra é muito mais do que a ausência de guerras. Muito mais. É muito mais do que um tempo de prosperidade. É muito mais do que a harmonia entre pessoas e nações. É muito mais. O shalom de Deus sobre a face da terra, ou a paz de Deus sobre a face da terra, é a plena e a completa harmonia entre os céus e a terra, entre o Criador e a criação, entre Deus e os homens. Eis a paz de Deus, que o príncipe da paz nos traz. Há razões para nos alegrarmos no Natal? Sim, há. Razões sem medidas. Profundas. Não importa a sua história. Não importa se você traz boas memórias ou más memórias. Todos nós temos razões. Esse texto tem um significado para o povo a qual ele foi escrito, o povo de Judá. Sim, existe um significado. O povo de Deus, ao longo de toda a história da Bíblia, padeceu sobre o jugo, escravidão e dominação de muitos inimigos. Ao ouvir esta mensagem é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de júbilo, de alegria. Sim, simplesmente uma mensagem de alegria. Por certo, ouvir essas palavras foi para eles uma fonte de grande consolo e esperança. Não mais opressão, não mais inimigos, um libertador redentor. Isso era tudo o que eles almejavam na vida. No entanto, temos que entender que esta era uma profecia dada por Deus através do seu servo Isaías. E por certo, este povo que ouviu essa mensagem, toda essa geração, eles não viram a concretização desta palavra. Como eu lhes disse, 100 anos depois desta palavra, o povo é levado em cativeiro. 170 anos depois eles são libertos, quando o Império da Babilônia é substituído ou suplantado pelo Império Persa. E por isso eles voltam para Judá, para Jerusalém, para reconstruírem a vida lá. Mas as proporções dessa palavra do profeta Isaías não atingem somente estes irmãos que viveram naquela época, o remanescente fiel. Mas ela atinge a todas as épocas, em todos os lugares, em todos os tempos. Em todos os tempos. Ela se cumpriria em Cristo, 700 anos depois que Isaías falou aqui. Ela carrega implicações futuras a serem cumpridas na segunda vinda de Cristo. O judeu, queridos, normalmente via a vinda do Messias como um só evento. Ele viria, ele estabeleceria um governo sobre a face da terra, e ele traria libertação aos judeus, reinaria sobre a face da terra e traria salvação. Um judeu ortodoxo, não cristão, ele vê desta forma. Por isso eles aguardam a vinda do Messias. Hoje nós temos a condição de olhar para trás e entender que o evento descrito aqui por Isaías é um grande evento dividido em duas grandes partes. O Messias já veio. Ele viveu uma vida perfeita. Ele morreu numa cruz.
Ele nasceu numa manjedoura para que pecadores tivessem acesso ao perdão e à reconciliação. Andávamos em trevas, mas através da mensagem da obra e da vida de Cristo, temos acesso à vida e à reconciliação com o Pai. Hoje nós sabemos disso, mas naquela época eles viam a tudo isso como um só evento, Portanto, ela foi uma palavra sobre o qual aqueles irmãos daquela audiência original tiveram que viver crendo, e sobre estas palavras do profeta Isaías viverem, porque o justo vive pela fé. A mensagem entregue pelo profeta Isaías para o povo naquela época era uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de resplendor de uma luz, mas era uma mensagem que eles deveriam agarrar nela pela fé e viver baseado nesta verdade profetizada pelo profeta Isaías. Algumas aplicações finais deste texto tão maravilhoso. Queridos, esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a simples mensagem do Evangelho. O Natal é a mensagem do Evangelho. Primeiro, o Natal aponta para o fato de que cada um de nós aqui precisa de um Salvador. Portanto, inicialmente a mensagem do Natal é uma mensagem de acusação. Eu e você somos pecadores. E é por isso que Deus envia um Salvador. Um Salvador. Existe, portanto, então, uma má notícia. Que estamos em trevas se não conhecemos a Cristo como o Senhor e dono de nossas vidas. Essa mensagem aponta, queridos, para o fato de que Deus é bom e misericordioso. Ele providenciou salvação a todo aquele que crê. Todos pecaram e todos estão separados da mesa do reino de Deus. Todos estão vivendo rebeldes e afastados da vontade de Deus. O Natal é uma oportunidade para pregar o Evangelho, para contar às pessoas a necessidade de um Salvador. A mensagem do Natal é uma oportunidade não simplesmente para nos recordarmos e alimentarmos o nosso coração com essa mensagem, mas para reconhecermos o quanto o mundo precisa de um Salvador. O quanto pecadores precisam de um Salvador. Esta é a condição do homem sem Deus na vida. Tentando viver a vida do seu jeito. Vivendo como se Deus não existisse. E eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não tenho a capacidade ou a condição de entender se você de fato é um filho de Deus. Se você, como um povo de Judá, estava ali reunido, seguindo à risca todas as prescrições da lei, mas simplesmente de forma externa. Mas no coração eles estavam distante de Deus e por isso eles são acusados. Julgamento e esperança. Julgamento para aqueles que endurecem o coração. Esperança para corações quebrantados e arrependidos diante do Senhor. Há uma boa notícia. E a notícia é Cristo, a luz do mundo. A história da cruz é a boa notícia. É a boa notícia. E portanto, queridos, esta mensagem deve nos lembrar que essa alegria vai muito além das nossas confraternizações familiares. Elas são deleitosas, elas são prazerosas, mas cada um de nós como cristãos deve parar para
recordar e meditar a respeito do que significa a alegria do Natal. As razões para nos alegrarmos no Natal, que vai muito além de uma família destruída, disfuncional, ou até mesmo de um histórico prazeroso. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Talvez você esteja frio e distante de Deus. Clame pela luz de Deus, capaz de iluminar o seu coração, libertar a tua alma, te fazer nova criatura, para servi-lo, para que a tua alegria, a minha alegria, não dependa das circunstâncias, mas dependa única e exclusivamente daquele que é o centro da mensagem do Natal, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a quem adoramos, a quem servimos, a quem nos devotamos. Que eu e você possamos trazer esta antiga história, que por certo, como disse no início da minha palavra, conhecemos. Mas talvez não olhemos para ela, olhemos para ela e ela está ainda então distante de nós. Que essa mensagem transforme as nossas vidas profundamente, em tudo que somos e em tudo que fazemos. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!